Chegou agora. Boa noite. A gente vai dar Boa início. noite, Boa noite. teacher. Ai, que bom ouvir a voz de vocês. Bem, Tudo ótimo. graças a Deus. Tudo Tava falando aqui que eu tô com uma tossezinha. Vocês me desculpam aí se eu der uma tossidinha no meio do negócio, não, mas sem problema. vamos tentar. Tô bebendo bastante água para não acontecer. Mas hoje a gente vai dar início à nossa AP2, né, que é a nossa segunda aula prática, sobre, né, a coluna vertebral e os membros inferiores. Hoje, vamos falar aí sobre a coluna lombar e a sacral, mais o cóccix, né, e a aula tem o objetivo aí de compreender as estruturas, né, presentes na coluna lombar e na região sacral. Vamos dar uma relembradinha em algumas coisas da coluna lombar e das demais. Né? A coluna lombar, a gente sabe aí que tem 5 vértebras, são vértebras grandes, maciças, né? É a porção que se localiza ali entre a região torácica e o sacro, né? A região sacral. É a porção também que suporta a maior carga do, do nosso corpo. E ela está relacionada com a postura adequada, né, de um indivíduo. E a gente conhece também quando a gente fala, ela está ali entre L1 e L5. A lombar, a primeira lombar, a segunda lombar, terceira, quarta e quinta. Então é L1, L2, L3, L4, L5, né? E o principal papel dela é a sustentação do nosso peso. Trazendo aí, né, para o nosso dia a dia, o fato da região lombar receber uma carga muito grande, juntamente com uma postura inadequada, uma má postura, é que geram aí as dores intensas que a gente tem visto bastante, mesmo sem ser a gente, mesmo quando não se é profissional, a gente escuta bastante, eu tô com dor nas costas. Normalmente essa dor nas costas é ali na região lombar, né, pelos dois fatores aí que eu acabei de falar. Além dela suportar uma carga grande, né, ela também, se a gente ficar adquirindo uma má postura, por um tempo prolongado principalmente, acarretam dores, né? E isso, no decorrer do tempo, se a gente manter essas duas, essa má postura, né, as dores podem se tornar crônicas e até mesmo se tornar, né, patológicas futuramente. Na região sacral, podemos observar que é um osso grande, em forma de triângulo. Ela fica localizada na base da coluna vertebral e na porção superior da cavidade pélvica. A principal função dela é transmitir o peso, né, que a gente recebe da parte superior do corpo para a pelve, para daí sim alcançar os membros inferiores, né? Ela fica responsável aí pela distribuição do peso. E, e para terminar ali, né, temos o cóccix. Para terminar a região da coluna, a gente tem o cóccix, que é um ossinho pequeno, né, da parte inferior da coluna vertebral, é constituído por 4 vértebrazinhas, né, elas são, vamos dizer assim, soldadas, né, que elas são consolidadas entre si, e elas vão diminuindo de tamanho, né, elas servem apenas para ligar os músculos da região. E antigamente, né, que a gente vê aí nos livros, nas literaturas, que com a evolução é o vestígio de cauda, né? Mas, bom, são as literaturas que dizem. A função atual dela hoje é só para os músculos se ligarem. E aí, na aula de vocês hoje, o professor vai trazer uma questão
sobre a dor na lombar gestacional. E aí ele fala algumas coisas. É mais comum do que a gente imagina. Por isso que a gente orienta sempre as gestantes a fazerem atividade física, mesmo durante a gestação, caso não tenha contraindicação, para poder fortalecer toda a musculatura. Por quê? Como tem esse deslocamento do nosso ponto de equilíbrio, o ponto de equilíbrio feminino, ele se encontra ali no quadril, né? Na região do quadril. Então, quando esse ponto é deslocado, né? E aí tem mais a sobrecarga do peso da barriga, essas dores na coluna lombar são mais comuns do que se imagina. Então, a atividade física, para gestante, o mais indicado é o Pilates. Não que as outras atividades não sejam bacanas, mas a mais indicada ali é o Pilates. É muito interessante. Que aí também, depois que o bebê nasce, tem a questão do colo, né? A amamentação. Então, é importante a gente, além da coluna lombar, tá com toda a musculatura posterior, toda a musculatura anterior, braços e pernas fortes para poder suportar toda essa carga que vem recebendo desde a gestação e pós o nascimento do bebê, né? Aí, nessa parte em que ele vai falar, ele até fala sobre massagens, e não dá muita ênfase para os aparelhos. Lógico, a gente que é fisioterapeuta, nosso maior fonte aí de trabalho são nossas mãos, né? Mas os aparelhos também ajudam a aliviar, não que eles sejam aí o nosso principal tratamento, mas eles também são coadjuvantes, eles também ajudam. Então, eu vou soltar a aula, e a aula hoje é mais curtinha, né, dele. E se vocês tiverem dúvida, é aquela mesma questão, pode enviar no privado ou então fazer no final, tá bom? Vou compartilhar a tela com vocês. Se alguma coisa não tiver certinho, vocês falam aqui que eu vou ouvir. Tem aí o título da disciplina, o objetivo desta aula é compreender as estruturas presentes na coluna vertebral lombar e região sacral. Então, você já conhece as estruturas presentes na coluna cervical, né, nas vértebras cervicais e vértebras torácicas. Nesta segunda aula prática, eu falarei sobre a coluna vertebral lombar e a região sacral. E como que a gente vai realizar isso? Vai estudar na base OVID as estruturas presentes nessas duas regiões que eu acabei de falar para você. Então, muita atenção, ok? Bom, para a gente iniciar, você vê a coluna lombar. A coluna lombar, ela é composta por 5 vértebras lombares. Então, enquanto a cervical, ela apresenta 7 vértebras, enquanto a torácica apresenta 12 vértebras, agora eu tenho na lombar 5. 5 vértebras, ok? Então, e você consegue contar elas aqui, né? Aqui são 5 que você consegue notar, ok? Então, você tem a visão lateral e aqui uma visão posterior dela. Dá até para perceber a medula espinhal. Bom, sobre essas vértebras, então a gente pode falar já que a vértebra lombar, ela vai de L1 a L5. Tem um corpo vertebral de estrutura maciça e ele é maior e mais pesado quando comparado às outras regiões. Então, o corpo vertebral, esta parte que eu estou pintando aqui para você, ele é mais maciço e maior quando comparada à vértebra cervical e também à vértebra torácica. Além disso, é considerada como uma das maiores vértebras da coluna vertebral. Então, comparando cervical, torácica e lombar, a maior é a lombar. E tem vários motivos para esse tamanho ser tão grande também. Um dos principais motivos está relacionado a simplesmente
o peso que a coluna lombar, que as vértebras lombares, elas precisam aguentar devido ao peso e movimento de membros superiores e também das próprias vértebras, tanto torácicas como cervicais. Então, ele carrega esse peso por estar lá embaixo. Então, a estrutura ela precisa ser muito firme, maciça, tá bom? Para aguentar todo esse peso. Agora, a gente vai compreender um pouco isso na basióvide. Então, vamos ao quadro para que você conheça a vértebra cervical na basióvide. Você já conhece a interface da basióvide, eu já sei que você está craque nela. Então, eu vou dar uma atenção maior ao sistema esquelético. E nesse sistema esquelético, verificar as vértebras. Bom, então eu vou destacar para você a parte lombar. Você vê na região posterior, eu começo a lombar, é muito fácil de identificar. Ela começa aqui, é a primeira vértebra lombar. Temos a segunda, a terceira, a quarta e a quinta, ok? Então, é nesta região que fica a vértebra lombar. Como você pode ver, ok? Bom, as diferenças na vértebra eu vou primeiro mostrar para você no slide, para depois a gente passar para a base óptica. Falando na vértebra, você vê na vista superior, vista posterior e vista lateral. Então, tem vários pontos que eu preciso te falar. Como, por exemplo, repara o forame vertebral. Ele tem um aspecto triangular. Além disso, você vê que, assim como as vértebras típicas, a vértebra lombar, ela também possui os processos, possui o pedículo, possui o corpo vertebral. Então, ela tem características de vértebras típicas. No entanto, o processo transverso da vértebra lombar, ele é mais longo e fino. Então, o processo transverso, ele é mais longo e fino, ok? Esse é o ponto. Olha aqui o processo transverso. Ele realmente, ele parece que ele tem um tamanho maior e é mais fino realmente. E quem acompanha isso é o processo espinhoso. O processo espinhoso, já ele é mais curto, mas ele é forte. Então, como você pode ver aqui, ele parece ser mais rígido quando comparado aos demais tipos de vértebras. Então, eu vou voltar na base óvide para justamente destacar uma dessas vértebras lombares para que a gente reconheça a estrutura. Então, escolho aqui a L3, destaco ela e agora a gente dá uma olhada nas estruturas da vértebra, como você pode ver aí, cada cor é referente a uma parte da vértebra, para você que não está acostumado com a base óvide. Então, essa em verde é o corpo vertebral, e olha só como ele é grande. Tá? Não é porque está no zoom aí não, viu? É porque ele realmente é o maior corpo vertebral encontrado na coluna vertebral. Ok? Na coluna, levando em consideração vértebra cervical, vértebra torácica e vértebra lombar, são os corpos vertebrais encontrados nas vértebras lombares que são os maiores. Além disso, eu tenho os pedículos, como eu acabei de falar para você, existem os pedículos, o processo transverso, e vê como ele é um pouquinho mais rígido realmente, ok? Aqui em cima eu tenho o processo articular superior. Obviamente, aqui embaixo, o processo articular inferior, eles estão bem alinhados nesse caso. Eu tenho as lâminas. E não podia faltar, eu tenho o processo espinhoso. E o processo espinhoso, ele também vai servir como encaixe, né, para inserção muscular
do latíssimo do dorso, do multífido, do serrátil. Então, tudo isso é característica da vértebra lombar. Tá? Então, você consegue ver todas as partes aqui. E olha só a forma do forame, como realmente ele tem essa característica triangular. Então, o forame, ele está aqui, que eu estou acabando de pintar para você, é aqui, esse espaço, e realmente ele tem essa característica triangular. Talvez seja mais triangular do que a parte do slide que eu mostrei para você. Mas essas são as características da coluna lombar. Então, você verificou quantas vértebras são apresentadas na coluna lombar e também as características da vértebra em si. Agora, eu quero te perguntar um ponto importante, lembrando que esta aula prática tem um momento de atividade para você pensar e também tentar responder, obviamente, quando eu vou comentando, qual a relação entre o tamanho do corpo vertebral e as funções da região lombar. Então, de novo, qual a relação entre o tamanho do corpo vertebral e as funções da região lombar? Como que eu posso responder isso? Você viu que a vértebra lombar, ela é maior, ela tem um corpo vertebral maior. Então, esse tamanho maior é devido principalmente à sua função de sustentação. Ela vai suportar o peso das demais vértebras e também compensando as oscilações de membro superior que vão acarretar numa sobrecarga naquela estrutura. E aí, um outro ponto a ser destacado é a compressão da coluna lombar quando nós estamos sentados. Você já ouviu aquela história? Já ouviu falar de que quando você acorda, você tem uma determinada altura, e aí no meio do dia, ou lá no final do dia, você vai realizar essa mensuração de novo, e você está um pouquinho mais baixo? É mito ou é verdade isso? É historinha? Não, não é historinha, isso ocorre mesmo, principalmente por conta da compressão dela e dos discos. O disco vertebral, isso eu vou falar ainda nesta aula prática, ele tem um caráter mais achatado quando a gente fala de vértebra lombar. Com a compressão, isso pode ocorrer na posição sentada e pode aumentar essa compressão. Se você fica meio largadão, que eu acho que muitas pessoas ficam pensando, vou assistir aqui minha TV, tranquilo, e vai lá e se larga no sofá, ou se larga assistindo uma aula. As pessoas fazem isso, só que, obviamente, tem um preço. O preço é essa maior compressão vertebral. Se em posição sentada e corretamente, tudo certo, se já tem essa compressão, imagina só se você realizar essa compressão, sentar, mas ficar com uma má postura. Você sobrecarrega cada vez mais, alguém vai ter que pagar esse pato, alguém vai pagar essa conta, e aí você tem uma compressão maior, o seu disco ele fica mais comprimido, você pode sim, depois de um tempo, ter alguma lesão, e hérnia até. Então, existe sim essa compressão. Agora, devido a essa compressão, devido a tanto você ficar sentado, horas sentado, ou também devido a outras atividades que você faz, se você carrega muito peso também, você vai comprimindo mais e gerando uma maior sobrecarga, tanto na vértebra lombar, como também no próprio disco intervertebral. O que vai acontecer daí? Você tem sim uma diminuição de estatura no seu tronco. Calma, não é aquela diminuição que seja tão perceptível. Por isso que você só vê isso quando você mede. Tá? Então não é algo que é perceptível. Você olhou a pessoa de manhã, nossa, você está alta. Olhou a pessoa à noite, nossa, como você diminui de tamanho. Não, não dá, não é assim também, tá? Mas é claro para você que isso pode acontecer, existem estudos que já mostraram isso também, mas volta, tá? Senão a gente estaria cada vez mais baixo, você concorda? Então isso volta, não precisa ficar preocupado com isso. Então essa é a relação que existe entre o tamanho, a nossa estatura, e aí tem o tamanho também da vértebra lombar, justamente com a sua função. Ela tem esse tamanho maior por conta da sua função importante de sustentação. Sustenta a nossa massa, sustenta nosso peso e sustenta toda essa coluna vertebral. É ela lá que fica guiando.
tá? Então, eu quero que você também faça esse tipo de analogia, faça essa relação para que você compreenda o porquê daquele corpo vertebral ser tão maciço, porquê dos processos, tanto transverso como espinhoso, serem diferentes dos demais, o tamanho do forame vertebral, né? Então, ele tem essa forma triangular. Então, tudo isso está relacionado à sua grande função de sustentação. Muita atenção com isso, ok? Vamos dar continuidade? Vamos ao quadro. Bom, passamos essa nossa atividade e aí eu vou falar de um nervo muito importante, que é o nervo femoral. Como você já sabe, nós temos nervos que passam pelos forames, que vão inervar os músculos próximos, afinal, para que eu tenha um movimento, o músculo tem que chegar lá, realizar a contração e tracionar o tendão que puxa o osso e assim vai. Eu preciso, então, do nervo. E quando eu falo desta região, da região lombar, eu tenho um nervo muito importante que passa por ela, que é o nervo femoral. O nervo femoral, ele tem raízes em L2 e L4, até L4, então da segunda à quarta vértebra lombar. E vai inervar os flexores do quadril e os extensores do joelho. A posição do nervo femoral é essa que você vê aí na imagem, que você vê aqui, ok? Este é o nervo femoral. E agora, quem são os músculos que são os flexores do quadril e os extensores do joelho? Então, a gente vai lá na basiova, a gente vai verificar como o quadril faz flexão e como o joelho faz flexão. Aí você me fala, mas professor, não é o tema dessa teleaula. Mas eu quero mostrar para você os músculos que são inervados pelo nervo femoral que passa pela coluna lombar. Então, aí eu já entro num ponto bem importante desta aula prática. Bom, se eu vou em sistema nervoso, eu até posso encontrar no plexo lombosacral. Então, escolho o plexo lombosacral. Você consegue ver a região que a gente está estudando nessa aula. E aí eu já tenho nervo espinhal e o nervo femoral, este em azul que eu acabei de clicar para você. Então, você vê onde ele realmente se inicia. Tá? Ele apresenta uma ramificação, né? Ele está dentro do plexo lombosacral. O plexo lombosacral, como o próprio nome diz, ele vai atuar onde? Vai atuar entre as vértebras lombares e também na região do sacro. Você consegue ver o sacro um pouco mais para baixo. Se eu colocar esta região e retirar o glúteo, você consegue verificar melhor até. Tá? Então, estou tirando aqui os músculos oquígeos, para ficar um pouco mais tranquilo para você compreender. Tirar também o longuíssimo torácico, os dois, para que você, ó, o multífido aqui embaixo, e aí já dá para compreender a ação, né? Nós teremos aqui a L5, logo depois quem começa o sacro. E é nessa região que eu tenho o plexo lombosacral. Além disso, dentro desse plexo lombosacral, quem vai sair dele? O nervo femoral. E aí ele realizará os movimentos. Você vê que ele parte para a coxa, por isso que ele tem os músculos que são extensores do joelho e flexores do quadril. Agora, quem são esses? Vamos voltar aqui e vamos clicar em ações musculares, aqui no canto. E aí eu procuro a flexão de quadril. Opa, cliquei aqui sem querer. Vamos voltar. A flexão de quadril. Como você pode ver, esta é a flexão do quadril. Vou dar um zoom aqui para você ver e colocar isso numa visão mais lateral para que você veja o quadril flexionando. Então você vê praticamente no plano sagital, eixo médio lateral, como que ocorre essa flexão do quadril. E quais são os músculos que estarão aqui
atuando nessa flexão do quadril. Então, eu tenho o psoas maior, o ilíaco, o tensor da face lata, aí tem a massa iliotibial, né? Aqui o reto femoral, o sartório do lado, eu tenho o adutor longo, o pectíneo e aqui o adutor magno. Além disso, quem vai ajudar nisso é o glúteo médio, ok? Então, esses são os músculos, como você vê, que são os músculos flexores do quadril. Então, o nervo femoral vai suprir esses músculos aqui, tá? São flexores do quadril. E se eu chegar e pedir a extensão do joelho, você verá que não muda muito os músculos. Então, se eu chego em extensão, vou colocar também no eixo médio lateral para que fique um pouco mais tranquilo, para que você compreenda, eu tenho vasto lateral, terei o reto femoral e terei o vasto medial. São os principais músculos para a extensão do joelho. Ok? Como você vê. Bom, então o que fica aí para você? Que quando eu falo de nervo femoral, eu tenho um nervo importantíssimo que estará dentro de todo um plexo, como você viu, o plexo lombosacral. Dentro desse plexo, aí eu tenho esse nervo vai suprir quem? Vai suprir o flexor do quadril. Então, mostrei para você na base óvide os flexores do quadril, quais músculos que fazem esse tipo de movimento, e também os extensores do joelho. Você vê que não muda muito, parte mais a parte anterior da coxa. Se você relembrar da posição do nervo femoral, você tem o plexo lombosacral e o nervo femoral ele realmente vem um pouco mais para essa parte anterior da coxa e aí ele faz esse tipo de inervação. É importante compreender a inervação presente até para que você compreenda o porquê o músculo realiza a contração. Ele precisa de um estímulo e esse estímulo ele é levado, sim, pelos nervos. Então, você tem lá um estímulo, ok, existe a contração, e é esse nervo femoral que tem essa grande importância. Vamos voltar ao quadro para a gente continuar? Vamos ao quadro. Bom, você viu, então, as funções do nervo femoral. A região lombosacral é esta região que você vê na tela. Então, eu acabei de mostrar um pouco dessa região para você também. Então, eu tenho o final da coluna lombar e o início dessa região lombo-sacral. E ver a medula passando e tudo mais. A gente vai voltar na base óvide para que você consiga compreender os aspectos relacionados à região lombo-sacral. Então, eu vou voltar. Eu irei em sistemas, de novo em sistema nervoso e aqui no plexo lombosacral. É uma região, como você pode ver, muito inervada, como você pode ver. Aí eu tenho o ilho aqui em cima, e aí já são ossos do quadril, tá? Mas o nervo femoral, o nervo espinhal também saindo em L3. Aí eu vou dar um zoom, né, retirar um pouco desse zoom, está muito perto. E retirar os músculos presentes. Bom, dá para entender também os músculos próximos. Tem o ilho costal lombar, ele vai ser importante para os movimentos da coluna lombar, esse ilho costal, como você pode ver. Retiro ele. Longuíssimo torácico também. O multífido também, ele vai ser muito importante para os movimentos da coluna lombar, eu já vou falar dos movimentos. Vou retirar esses músculos para que você consiga identificar toda essa região lombosacral aí partindo da região óssea mesmo. Então, tiro o glúteo máximo, tirar o médio,
Nós temos o mínimo aqui também. E a gente vai retirando para que você compreenda a estrutura. Você vê ainda diversos ligamentos, também será tema desta aula. Você vê o ligamento sacrotuberal, ligamento sacroilíaco posterior. Se você vir aqui na frente, você ainda vê o ligamento longitudinal anterior, e daqui a pouco eu cito para você essa grande função que ele terá. Vamos retirar só esses ligamentos, que aí, quando chegar na hora do ligamento, eu explico melhor para você. Bom, então, como você pode ver, agora já fica bem mais tranquilo. Nós temos a região lombar, então eu começo aqui, tenho L2, aqui em cima eu tenho L1, vou retirar esse músculo espinhal torácico. Aí, aqui. L1, tenho L1, L2, L3, L4, L5. Entre a L5 e a região sacral já tem uma aproximação um pouco maior, como você pode ver. E aí eu tenho o sacro. O sacro, ele tem 5 vértebras. Essas vértebras, elas são fundidas. E existem estudos que mostram que elas se fundem mesmo de uma forma completa a partir dos 26 anos apenas. Então, é um detalhe importante para você saber. Então, nós temos esta região. Então, eu vou até colocar um círculo aqui, como a região lombosacral, ok? Além disso, nessa região, nós temos os nervos que são importantes. Então, quando eu falar em região lombosacral, pense nesta região. Quando eu falar só lombar, você sabe que eu estou falando diretamente da coluna lombar. Quando eu falar do sacro, região sacral, é específica da região sacral e do sacro. Agora, a região lombosacral, eu tenho que considerar tanto as partes de coluna lombar, pensando nas suas vértebras, nos discos intervertebrais também, como falar do sacro. Não tem como não falar do sacro e das suas vértebras fundidas, como você vê aí na imagem. Então, eu espero que você também consiga realizar essa identificação. Utilize sempre essa ferramenta que tem para retirar as partes musculares, que é o RAID. Então, é muito importante que você faça todo o acompanhamento. O que a gente vai fazer? Vai voltar para o slide. Por quê? Porque eu vou falar agora sobre estruturas presentes. O ligamento longitudinal anterior, o ligamento longitudinal posterior e os discos intervertebrais. Eles apresentam estruturas específicas. Obviamente, vou continuar falando de coluna lombar, porque era esse o principal assunto do momento. Bom, ligamento, você sabe que ele possui uma grande importância quando a gente vai falar sobre a sua estrutura. Por quê? É ele que vai limitar movimentos indesejados, ou aquele movimento com uma amplitude que é desnecessária. Então, ele vai chegar e vai falar, ó, vai até aqui, daqui eu coloco uma faixa e você não passa. Então, basicamente é isso que o ligamento vai fazer. Ele permite que você vá até um ponto e, opa, parou por aí, senão eu vou romper. Ok? Então, é como se fosse como um elástico funciona. Um elástico você vai e consegue puxar. Agora, tem um momento que ele pode romper. O ligamento, não estou falando que ele é algo super elástico, mas estou falando que ele deixa você realizar um movimento até um certo ponto. E a função dele é justamente falar, para por aí. Não tem como ir mais, senão vai romper, e se rompe o ligamento, você já deve imaginar do estrago que é feito. Então, vamos voltar ao quadro para que a gente comece a falar de ligamentos. Bom, o ligamento longitudinal anterior, ele estabiliza anterolateralmente e limita a extensão. Então, o ligamento longitudinal anterior, ele vai limitar a extensão. O longitudinal posterior, ele vai estabilizar posteriormente e limita a hiperflexão. Então, é óbvio, se o longitudinal anterior ele limita a extensão, o longitudinal posterior vai limitar a flexão. E eu tenho discos intervertebrais ainda, e a particularidade dos discos intervertebrais da coluna lombar é que esse disco ele é mais espesso. Então, enquanto eu tenho uma coluna lombar de aparência rígida e muito maciça, eu tenho agora um disco intervertebral que é mais
espesso. Bom, além disso, eu tenho... Vamos retornar aqui. Aí, estruturas presentes. Eu tenho os movimentos presentes aí na coluna. Agora, para que você compreenda os ligamentos, a gente vai retornar. Estamos aqui na região lombosacral. A gente retorna. Volta toda a estrutura. E agora vamos compreender o ligamento longitudinal anterior e posterior nesse caso. Então, a gente retorna e realiza a avaliação. Ligamento longitudinal anterior, você conhece ele principalmente da primeira aula prática, é este que está em azul, ele vai limitar a extensão. Agora, o ligamento longitudinal posterior, ele vai estar aqui no meio. Se você lembrar, a gente teve até um pouco de... tem ligamento flavo, aí tem que ir tirando, né? Um pouco de dificuldade de encontrar, porque ele é, sim, um pouco mais interno, tá? Ele está aqui no meio. Eu vou voltar no sistema e vou colocar no sistema esquelético por completo, porque fica mais fácil de compreender a sua localização. Então, o que ele faz? Ele limita a flexão. Eu vou retirar uma vértebra aqui, aproximar. E é este filete aqui. Ele tem uma posição bem paralela ao ligamento longitudinal anterior. Então, olha só a diferença. Então, enquanto o anterior está aqui na frente, limitando essa extensão, eu tenho o posterior aqui atrás, limitando a flexão. Sobre o disco intervertebral, você vê aí o disco intervertebral entre L3 e L4. Olha aqui o disco. Ele é mais espesso quando comparado aos demais discos. Então, por exemplo, ele é mais espesso quando comparado... Vou retirar aqui a vértebra do T11, e essa costela, ao disco da torácica. Aqui em cima, como está em azul. Ok? Então, falar em ligamento, a gente tem que lembrar. Ligamento longitudinal anterior vai limitar essa parte da extensão. E ligamento longitudinal posterior vai limitar a hiperflexão. E disco intervertebral, ele apresenta essa maior espessura, tá bom? Então fica claro para você mais diferenças relacionadas à coluna lombar. Fica bem claro, já dá para identificar algumas principais diferenças aí, como o tamanho da vértebra, então você já viu o tamanho da vértebra diferente, inervação, ok? A própria função, disco intervertebral e por aí vai. Eu vou falar agora de uma parte bem aplicável, tá? Então, eu trouxe até então uma parte um pouco mais anatômica para que você compreenda a estrutura, os seus processos, como que é a morfologia dela. Agora a gente vai falar de movimento. Movimentos que a coluna lombar ela realmente faz. Então, vamos ao quadro, vamos começar a falar de movimento. E aí, eu volto aqui para o slide para falar de movimentos. Movimentos da coluna lombar. A coluna lombar faz esses movimentos que você está vendo aí. Flexão, extensão, flexão lateral e rotação. Então, são movimentos que são realizados. Então, se eu estou aqui na sua frente, eu posso sim fazer a flexão, como você pode ver, eu faço a flexão, eu faço a extensão, faço a flexão lateral e a rotação. Quando eu faço esses movimentos que você acabou de ver na tela, quem está realmente me ajudando, quem está dando essa flexibilidade, como você viu na tela, não é muita flexibilidade, né? Mas tem muita gente que tem mais,
a coluna lombar também auxiliando e o disco intervertebral também permitindo, dando essa liberdade para que o movimento ocorra. Agora, para a gente compreender os movimentos, vamos à tela para que você veja. Bom, eu vou mostrar para você o movimento onde? Na base óbvia, porque lá nós temos uma boa noção dos movimentos, é bem importante que você faça esse acompanhamento também. Bom, vamos lá, retornar ao ponto da base óvide e para ações musculares. E aí a gente consegue encontrar flexão. Você vê como a coluna lombar ela vai trabalhar bastante, é a coluna lombar que se mexe aqui também, tá? Músculos que vão atuar nessa flexão, oblíquo externo, tem o oblíquo interno também. Isso é a flexão. Além disso, eu tenho abaixo deles, eles são os oblíquos internos, externos, eu tenho o reto femoral trabalhando, tá? Como você pode ver, não são eles só que estão citados aqui, tá? Eu tenho outras partes, ó, oblíquo interno, reto abdominal, até músculos mais profundos também realizam esta flexão, tá? E o psoas maior, não tem como eu não falar de psoas, para a realização da flexão, levando em consideração os movimentos da coluna lombar. Ok, você viu aí a flexão. Tem mais movimento? Tem sim. Tem a extensão. Falar em extensão, vou abrir aí para você. Aí você pode ver a extensão da coluna. Ok? Músculos. Ilho costal lombar, como você pode ver. Ilho costal torácico. Ilho costal cervical, né? Os três atuam. Aí o longuíssimo tórax. O multífido. O longuíssimo torácico de novo. E tem outras partes um pouco mais internas também, como o semiespinal do tórax. E aqui embaixo, só que não está apontado, o glúteo máximo. Também auxiliará na extensão do tronco. Ok? Extensão aí da coluna. Flexão lateral. Vou retornar. Ficar se encontra essa flexão lateral aqui. Flexão lateral. Escolho a flexão lateral. E aí você consegue ver também os músculos que vão participar. Então, eu tenho o longuíssimo do tórax participando, eu tenho o ilho costal lombar, eu tenho o ilho costal torácico. Aqui na frente eu tenho o oblíquo externo. Eu terei o oblíquo interno também, como você pode ver. Ele é mais profundo, como dá para perceber. Eu tenho o quadrado lombar e também o glúteo máximo, é que ele não está contemplado aqui, mas o glúteo máximo ele também realiza uma boa participação, e aí vai o glúteo médio também, e o adutor longo, levando em consideração este tipo de movimento. Aqui eu tenho psoas também sendo útil. Bom, mais um exemplo para você. Que mais? Além da flexão, extensão e flexão lateral, nós temos a rotação aqui. Como você pode ver, rotação, aí eu tenho o oblíquo externo, principalmente, então é logo esses da frente, e o oblíquo interno. O oblíquo interno, ele, óbvio, ele está mais escondido, tá? Então eu tenho aqui ele nessa sua região interna. Dando uma maior estabilização a toda a coluna, aí eu tenho o multífido. Ele serve justamente para realmente dar uma estabilização enquanto eu faço o movimento. Lembrando que, pensando em sistema muscular, nós temos como tipo de ação muscular a própria parte de estabilização, tá? Então, a parte de estabilização também ela é necessária para que o movimento ocorra da melhor forma. Então, você viu aqui como os movimentos são realizados. Então, mais uma vez, eu falo para você, nós realizamos flexão, realizamos extensão, flexão lateral e rotação. Eu passei
com você, cada um dos tipos. Então, cada tipo de movimento e cada músculo que vai estar lá atuando, seja para dar uma estabilização, né, com uma característica mais estabilizadora, seja também para realizar o movimento, ser o principal daquele movimento, que é o músculo agonista. Beleza, você está craque nisso, você já sabe agora, se consegue identificar. Lembrando que na base de OBD você consegue realizar cada tipo de ação muscular, verificar, consegue destacar também para verificar a inserção, origem, tudo isso é necessário, tudo isso é importante para que você conheça. Agora tem uma outra atividade para falar um pouco para você e é um ponto, agora, você vai ver, é um ponto muito importante. Vamos ao quadro. Bom, a atividade, né, a pergunta que eu quero te falar, vamos voltar aqui no slide, é o seguinte: o que é lombalgia gestacional? Como o fisioterapeuta pode atuar no tratamento? Bom, aí eu trago um caso que realmente pode chegar um dia na sua mão. Chega lá, uma grávida, e reclama de lombalgia gestacional. Aí você pensa, haha, professor, relaxa, isso não vai acontecer comigo. Bom, primeiro ponto que eu quero dizer para você. A lombalgia gestacional, ela acomete muitas grávidas. Pode chegar a valores próximos de 80% nas grávidas que reclamam de lombalgia gestacional. E aí você fala, não sei se vai acontecer comigo. Não, provavelmente aconteça por esses números. Bom, a lombalgia gestacional é uma dor que acomete a região lombar e se manifesta na presença ou não de irradiação para os membros inferiores. Então, sim, pode piorar. Pode irradiar para os membros inferiores e pode doer. Ela aumenta com a gravidez, então a lombalgia ela já existe por si só, e a lombalgia gestacional é um caso um pouco diferente, porque sim, pode aumentar com a gravidez. Tem alto número de queixas durante a gestação, como você sabe, e existem algumas partes aí onde você pode atuar. Onde você vai atuar? Você vai atuar em prevenção e vai atuar em tratamento. Então, tem vários pontos que eu posso falar, como prevenção, falar para praticar um programa de exercícios físicos, se engajar nessa prática, fazer determinados alongamentos, dar orientações posturais. Isso eu posso trabalhar numa prevenção. Agora, no tratamento, quando chega mesmo com a lombalgia gestacional para você, o que você deve fazer? Bom, tem alguns casos, como a própria cinesioterapia, ela pode auxiliar, algumas formas de relaxamento também, mas isso inclui a massagem, e também aplicar algumas orientações ergonômicas. Então, você passa algumas orientações posturais e ergonômicas também para a sua paciente. Então, você vai mostrar para ela, ó, a sua postura ela tem que ser assim quando você senta. Quando você vai levantar, você tem que procurar realizar esse tipo de movimento. Falando em ergonomia, ó, onde você senta? Você está trabalhando ainda? Como? Onde você está trabalhando? Como é seu dia a dia? Quantas vezes você levanta para andar, por exemplo? Quantas horas você fica sentada? Quantas horas por dia você trabalha? Tudo isso você precisa saber para que você dê a orientação mais eficiente possível, para que você atenue realmente os sintomas que ela sente. Aí, no caso desses sintomas, é a dor. Essa dor, essa incapacidade, essa determinada rigidez na região. Ou seja, fica mais difícil de realizar exercícios, segurar coisas. Por quê? Porque dói toda a região lombar, tá? Então, fica claro aí para você, aí é um exemplo bem direto que pode ocorrer. A lombalgia gestacional, ela acomete muitas grávidas e tem diversas formas também de você atuar. Então, falei para você, forma de você prevenir. É importante realizar a prevenção. Então, se tem um acompanhamento, por exemplo, de uma grávida, já trabalhe com esse sentido de realizar a prevenção da lombalgia gestacional. E se ela já chega na sua mão com lombalgia gestacional,
É o que eu falei, cinesioterapia, você pode aplicar massagem, alguns tipos de exercícios para fortalecimento da área também. E orientações. Orientação é importante. Ah, você fala, tá, mas por que falar é tão importante assim? Porque ela não vai ficar 24 horas do seu lado. Não vai ficar a maior parte do tempo do seu lado. A maior parte do tempo é realizando tarefas da vida dela. Então, seja no trabalho, seja tarefas de casa, tarefas pessoais, enfim, é a vida dela. Você não vai estar lá todo o tempo. Então, se você dá as melhores orientações, falando como ela pode caminhar, falando da postura da caminhada, falando de como ela senta, falando do tempo em que ela fica sentada, por exemplo, em um trabalho, ou até de seu deslocamento, se é um trabalho que requer muito deslocamento, é importante, porque ela pega essa informação e aplica na sua vida, sem dúvida, pode ajudar e muito. Então, eu quero que você preste muita atenção, não só para a lombalgia gestacional, mas até para outros tipos de patologias, outros problemas, que não só chegar lá, aplicar determinado aparelhinho, tá, é o negócio. A conversa vale muito, tá? A orientação vale muito, falar vale muito, sabe? Passa a confiança também para o paciente, ele fica mais confortável com aquilo que está acontecendo, então é melhor. Sem dúvida, o seu trabalho vai ser muito melhor se você realizar isso. Focar em passar a melhor informação. Vai atuar e vai focar em passar a melhor informação. Tá certo? Bom, vamos continuar? Vamos ao quadro. Bom, a gente realizou essa atividade e aí vou falar do sacro. Você conheceu a coluna lombar. Eu falei da região lombosacral. Agora falta falar do sacro. Ok? Do sacro especificamente. Então vamos lá. O sacro ele é composto, tá, por 5 vértebras fundidas. Ele tem esse formato triangular, como você vê aqui. Ele tem um formato triangular. Ele sustenta a coluna vertebral. E é muito, né? Porque ele tem o encaixe, tem a região do promontório aqui muito próxima da quinta vértebra lombar, e realmente tem esse encaixe, tanto que você conheceu a região lombosacral. Ela serve como, o sacro serve como uma forte base para o cíngulo do membro inferior. Cíngulo do membro inferior conta com o sacro e também com ossos da região do quadril. Aí eu tenho ilho, eu tenho isco, eu tenho pubis. E apresenta forames sacrais posteriores, como você vê aí na imagem. Ele possui forames sacrais em ambos os lados dessa crista, então tanto no lado direito como no lado esquerdo, e vai permitir esse forame a passagem de nervos da medula espinhal. E eu quero, antes de chegar lá no basióide, destacar esta região aqui, esta que você vê meio achatada. Ela é chamada de promontório. E o promontório, ele é um importante ponto de reparo obstétrico para medidas pélvicas. Beleza. Sabe agora o que é promontório, onde ele fica, sabe o que é o sacro. Vamos dar uma olhada na basióide. Então, você está aí na basióide, vamos retornar, então, sair daqui e em sistemas e escolher o esqueleto completo. Você já sabe onde é. Vamos estar aqui. E vamos destacar o sacro. Olha só, este é o sacro. Ele apresenta uma estrutura triangular realmente. Aí você fala, mas professor, não é um triângulo perfeito. Não é um triângulo, aquelas coisas, mas é um triângulo. Bom, o que você vê aqui, ó, o corpo sacral, né, o corpo do sacro, você tem essas estruturas que você vê aí na tela e as vértebras. Elas são fundidas, por isso que não é a mesma característica que você consegue encontrar lá nas vértebras lombares, torácicas e cervicais também. Aqui em cima não dá para perceber muito o promontório, mas ele está aqui. Eu vou utilizar essa seta para que fique melhor. Ele está nesta região promontório.
ok? Bom, além disso, é importante notar os forames. Então, você vê o forame aqui, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Forames importantes para o sacro, justamente para a passagem de nervos, então tem dos dois lados. Eu tenho como se fosse um processo espinhoso aqui, como se fosse a espinha do sacro. A parte lateral inferior, lateral superior, nesse caso. Processo auricular, como você vê, tem deste lado, e se eu virar, eu encontro do outro lado também. E o processo superior, aqui em cima, como se fossem essas duas anteninhas que você vê. Então, o sacro, ele apresenta uma estrutura bem característica. Você consegue notar que, continuando, se a gente for descendo da coluna, você conheceu a cervical, você conheceu a torácica, você conheceu a lombar. E olha só como muda a morfologia quando a gente chega no sacro. Tem uma grande diferença, porque agora as vértebras elas são fundidas. Apresentam o mesmo número de vértebras comparada à coluna lombar, mas elas são fundidas. Além disso, não tem como citar o sacro sem falar de toda essa região pélvica, sem compreender a articulação sacroiliaca, que vai ser assunto para outros conteúdos, né, em aula prática. Mas é importante que você veja que agora eu não falo apenas de uma estrutura que está presente na coluna vertebral e pronto. Não. Está lá na coluna vertebral, suas vértebras contam como vértebras que fazem parte da coluna vertebral, mas agora eu falo de uma estrutura também que vai servir como base para símbolo do membro inferior. E símbolo do membro inferior vai realizar o quê? Ele realiza, importante para a sustentação de membros superiores e também de locomoção. Então agora eu já entro numa parte também visando todo esse aparelho locomotor. Tá? Então você vê como acaba se transformando. A gente começa vendo uma estrutura ligada à sustentação, que apresenta seus próprios corpos vertebrais ligados à sustentação, e agora parte para uma estrutura que ela sim tem a sua importância de sustentação, mas está aí para também trabalhar de uma forma ativa para a locomoção. Ok? Bom, para a gente encerrar todo o conteúdo relacionado à coluna vertebral, nós temos ainda uma outra estrutura pequena. Comparada a todas as estruturas que eu já falei de coluna vertebral, ela realmente é pequena, mas não deixa de ser importante. Vamos ao quadro? Bom, vamos voltar lá para o slide. E eu vou falar para você do cóccix. Sim, o cóccix, ele possui 4 vértebras e, assim como o sacro, são 4 vértebras fundidas. Ele tem esse aspecto mais triangular, como você pode ver. Ah, agora sim, professor, um triângulo um pouco mais ajeitado. Esse parece mais triângulo do que o próprio sacro. Bom, ele possui 4 vértebras fundidas, tem um corno coquígeo na região posterior e processo transverso lateral a esses cornos. Agora, para que você compreenda o cóccix, vamos voltar à base óbvia. Muita atenção. É a última parte pensando em coluna. Então, aqui embaixo, eu vou retirar o ligamento subespinhoso, subespinhal. E olha aqui o cóccix. Este é o cóccix. Bom, como você pode ver, possui realmente uma morfologia triangular. Vamos lá. O cóccix, a primeira vértebra, segunda vértebra, terceira vértebra, quarta vértebra. Além disso,
processo transverso aqui e os cornos presentes. Então fica claro para você como o cóccix ele apresenta essa morfologia bem característica. Então, de novo, ele possui 4 vértebras coquígeas, então são 4 vértebras, como você pode ver. Ele possui um corno coquígeo na região posterior. Então, se eu girar, eu tenho corno coquígeo. O corno coquígeo está, lápis aqui, em azul destacado, esse é o corno coquígeo. Eu tenho processos transversos lateralmente, então eu tenho o processo transverso aqui. E é ele, o famoso cóccix, que vai encerrar a nossa contagem para as vértebras presentes em coluna vertebral. Então, como que a gente iniciou isso? Eu iniciei pensando lá na primeira aula prática, falando de 7 vértebras cervicais, vou colocar um C do lado. Falei de 12 torácicas. Hoje, falei de 5 lombares. Falei de 5 sacrais. E para encerrar, falei desta aqui, 4 coquígeas. Contando tudo, vai dar o quê? 33 vértebras. Encerramos, então, coluna vertebral. Você pôde compreender os aspectos relacionados à coluna vertebral, compreender as vértebras existentes, números de vértebras, como o disco intervertebral ele é composto. Então, você sabe como ele é composto por anel fibroso e núcleo pulposo, como as hérnias surgem. E, nessa aula 2, você pôde compreender aspectos relacionados à coluna lombar. Então, falei de 5 vértebras, a sua estrutura, que é muito diferente das demais, deu para ficar bem claro isso. Os seus ligamentos presentes, então dei uma ênfase maior em ligamento longitudinal anterior e o posterior, eles vão limitar a extensão e a flexão, respectivamente. E falei do disco intervertebral, que aí ele possui essa função, né, é mais espesso, ele atua bastante contra a carga, uma vez que as próprias vértebras lombares, elas precisam se aguentar. Então, para se aguentarem toda a estrutura, precisa ter um disco intervertebral que faça uma boa função também. Você conheceu os movimentos que são realizados, pensando em flexão, extensão, flexão lateral e rotação também. Mostrei cada um dos movimentos para você, então você conseguiu compreender os músculos presentes, sejam músculos mais profundos ou menos profundos também, ou superficiais também. Além disso, encerrei mostrando uma certa patologia no caso, que é a lombalgia gestacional, ocorre, como que a gente pode realmente utilizar o nosso conhecimento para realizar a prevenção, para fazer o tratamento. Dei aquela grande importância para você, que é consiga falar, expressar, conseguir dar uma boa orientação. Isso, sem dúvida, vai ajudar e vai te valorizar muito como profissional. Não é uma competição para seguir manual de aparelho e colocar lá, agora é choque, agora não é ultrassom. Não, aí não, né? Você precisa ter um conhecimento bom, conhecer os movimentos, conhecer como que você pode tratar aquela determinada patologia, qual o melhor tratamento e orientação. Se eu pudesse falar para, quer investir em alguma coisa? Invista em orientação. Você orientar bem vai ajudar muito o seu paciente. Vai ajudar bastante. Imagina que você tem algum problema e tem lá um profissional que sabe, com a sua orientação, ele consegue mostrar o conhecimento dele sobre o tema e vai te guiar em todo o tratamento.
Isso vai ajudar bastante. Então, seja um profissional que faça isso. Bom, eu encerrei essa aula prática, então, falando sobre os... Então, meninas, aí é aquela questão que eu falei com vocês, né, que ele abordou novamente, a questão dos aparelhos. Realmente, tem muita gente que encara aí a fisioterapia como gelinho e choquinho. Não sei se vocês já ouviram, mas sempre escutei falar, ou massagem, né? Então, assim, não dá para fazer a base do nosso tratamento só com os aparelhos. Entretanto, eles nos auxiliam, né? A gente tem que ter aí o discernimento de saber quando usar, se usar, para que usar, né? Mas tudo aí é em benefício do tratamento em prol do paciente, né? Com isso, a gente encerrou a nossa AP2. Amanhã a gente tem novo encontro, nosso AP3. E é isso. Tudo certo? Certinho, professora. Estão Tudo certinho. gostando dessa disciplina, pelo menos? Adorei essa disciplina, muito boa. Se você eu já sabia, Gisela, que você ia gostar. Então tá, meus amores, vou liberar vocês. Amanhã a gente se encontra outra vez. Qualquer coisa é só me acionar, tá bom? Tchau. Bem. Boa noite pra vocês. Um beijinho, Boa boa noite. noite. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.